Escutou? Ok, então vamos alinhar a nossa coluna, trazer as mãos unidas na frente do coração, fechando os olhos, uma exalação prolongada, para que a inspiração venha, trazendo calma, tranquilidade e principalmente presença. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir-vos. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar o sofrimento, que eles possam alegremente descobrir o seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir-vos. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação essa sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-la com sua sabedoria, fortalecê-la com seu poder e vitalizá-la com sua atividade. Que assim seja. Namastê. Palavra com você, Ricardo. Gratidão. Queria agradecer a oportunidade de continuar este curso aqui em nome da Coordenadoria Regional Centro-Norte da Sociedade Teosófica no Brasil, e que o Get Satya tem, de certa forma, hospitaleiramente recebido. E, se não me equivoco, nós tínhamos parado no Sutra 1.12. Lembrando, é claro, que estamos estudando o Yoga Sutra de Patanjali, pela tradução comentada do Dr. Iqbal Taimini, nesse magnífico livro A Ciência do Yoga, disponível a todos pela editora Teosófica, seu respectivo site. Então, o Yoga Sutra tem 196 sutras divididos em 4 capítulos, ou partes, ou padas. E nós tínhamos chegado ao número 12, que dá a técnica geral de como alcançar a iluminação. E isso é coincidente com uma passagem da Bhagavad Gita, se a memória não me falha, no capítulo 6, onde é discutido a maneira de dominar a mente. Não sei se todos conhecem também a Bhagavad Gita. A passagem do Sutra Abhyasa Vairagya Abhyaham Tan Nirodha. A sua supressão ou das modificações é obtida pela prática persistente e pelo desapego. Desapego é geralmente a forma de traduzir a palavra Vairagya. E abhyasa geralmente é traduzido por prática constante. Vamos encontrar, então, na Bhagavad Gita, que é considerado assim como se fosse o Novo Testamento dos hindus, a parte mais conhecida da tradição indiana, ou do Sanatana Dharma,
particularmente, se nós considerarmos que é um livro que tem sua métrica em sânscrito, ele é chamado A Canção do Senhor. Se eu arriscaria dizer, seja pela população da Índia, seja pelos 5.000 anos que se atribui à obra, e que mesmo os analfabetos podem recitar como música quando não sabem ler, e seja o livro religioso mais recitado ou lido da história da humanidade. Mas mesmo que não seja o primeiro, com certeza estará entre os 4 ou 5 primeiros. Então, acho que é um livro que até, por uma questão de cultura geral, todos nós deveríamos ler. Arjuna disse, Sutra 633, eu não vejo um alicerce estável para esse yoga que tu declaraste existir pela equanimidade devido ao desassossego. 34. Pois a mente é em verdade inquieta, ó Krishna, é impetuosa, forte, difícil de subjugar, julgo que é tão difícil de controlar quanto o vento. Vejam que também a tradição ocidental atribui o ar à mente. Portanto, o vento é o movimento do ar. Para quem gosta de alquimia, astrologia, onde esses elementos aparecem, hermetismo, na tradição ocidental. Então, a frase é muito oportuna para a simbologia mundial. A resposta de Sri Krishna, o bem-aventurado, daí vem o nome Bhagavat, que quer dizer o Senhor bem-aventurado, a canção do Senhor, né? Sem dúvida, ó, potentemente armado, a mente é difícil de subjugar e inquieta. Porém, ela pode ser controlada pela prática constante e pelo desapego. Adivinhe, Abhyasa e Vairagya. É o Shloka 635. Então, só para vocês verem, me perdoem se eu canso vocês com isso, mas não por acaso o sutra que nós lemos, o Shloka da Bhagavad Gita, são praticamente idênticos quanto à técnica. Prossegue dizendo, eu penso que o yoga é difícil de alcançar por um eu descontrolado, mas para quem controla o eu, é alcançável pela energia dirigida apropriadamente. Então, não estamos dizendo que será num fim de semana. Toda vez que aparece a expressão abhyasa, prática constante, isso significa, no mínimo, vários anos. Não gostaria de lembrar que pode significar várias vidas, mas acho que é meu dever fazê-lo. Que estamos falando de controle absoluto da mente que leva à iluminação como um Buda, um Cristo, ou Krishna, Shankara, enfim, certo? Então, a primeira coisa que se deve ter clara é que não é a atividade para a gente começar na sexta-feira, fazer uma imersão e se iluminar no domingo. Ok? Se isso fica claro, vamos tentar imaginar por que essas duas palavras são tão importantes. O sutra seguinte diz: Abhyasa é o esforço para permanecer firmemente estabelecido nesse estado. Isso quer dizer o estado de Chitta Vritti Nirodha, mais conhecido como a definição de yoga no Sutra 1.2. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Geralmente traduzido por inibição das modificações da mente.
Na forma mais simples, embora não de todo adequada, mas por analogia, um lago sem ondas. Os titavritis seriam ondulações na mente que impedem a mente de se tornar um espelho plano onde o sol da verdade ou do espírito possa se refletir sobre as águas e termos autoconhecimento em verdadeira grandeza. Outra forma de dizer é que turbilhona as águas, liberando, então, ou movimentando do fundo, siltes e argilas vão tornar a água turva. Vocês sabem como é bonito ver um mar ou um lago que tem água cristalina. Mas quando a água fica com aquele aspecto de chocolate, não querendo, mas já lembrando do que ocorreu em Porto Alegre recentemente, a minha terra natal, em que o rio subiu 5 metros e 32 centímetros, vocês imaginem que a água não estará translúcida, mas barrenta, enfim, não vou entrar em detalhe. Conclusão: se nós quisermos olhar para dentro de nós mesmos e nos conhecer, primeiro a mente tem que serenar, porque qualquer ondulação turbilhona o fundo e impede a superfície de ser um espelho plano. Então, eu não enxergo as coisas em verdadeira grandeza, eu deformo aquilo que eu enxergo. Isso tem também sustentação num dos sutras que eu costumo repetir, e me perdoem a repetição, mas eu acho ele de extrema importância, que é o Sutra 220, nessa edição, na página 152. O vidente é pura consciência, mas apesar de puro, parece ver através da mente. Então, no fim e ao cabo, sem o controle da mente, não podemos conhecer o vidente. Também na ideia grega de Narciso, ele se apaixona por sua própria imagem refletida sobre as águas, mergulha, se afoga, mas, como é imortal, transforma-se numa semente, num bidya, da flor do narciso, que assim atravessa a água barrenta ou vai se estabelecer no próprio barro, na terra, atravessa a água barrenta, como também é o caso do lótus, símbolo correspondente no Oriente, para desabrochar no ar, que é o símbolo da mente. Então, ele atravessou o físico do barro, o nosso corpo, que assim é colocado também no Gênesis, atravessou as águas das emoções turbulentas, conseguiu desabrochar sobre as águas como se caminhasse sobre elas, se abrindo ao sol, que é o símbolo do espírito, ou da consciência, que tem luz própria. Esse é o vidente, vou ler de novo. O vidente é pura consciência, drashta. Então, nesse ponto, é que eu gostaria de enfatizar que, mais uma vez, surge a ideia de que o ar, o vento, tem que ser controlado. Olha como se vai conseguir controlar o vento. A ideia é muito simples. Se não houver desejo, o lago fica sem ondas. Essa é a alegoria. O que movimenta o lago são os ventos do desejo, a relação de kama manas, o desejo com a mente entrelaçado, vão turbilhonar e criar os titavritis. Então, é por aí que aparece também a palavra vairagya, ou desapego, também traduzida como ausência de desejos. Okay? Vou citar um livro agora de introdução ao Vedanta, talvez muitos conheçam, que é o Aos Pés do Mestre, justamente nessa característica de vairagya, ou ausência de desejos, que é definida a priori, ou inicialmente, no parágrafo 32.
Me perdoem, no parágrafo 22, página 41 da edição de bolso. Há muitas pessoas para quem a qualificação de ausência de desejos, e tem várias traduções, desapego, desprendimento, abnegação, eu poderia acrescentar despojamento, como é muito comum em ritos iniciáticos ou em várias tradições, dizer que a pessoa tem que entrar desnuda ou sem nenhuma posse, sem valores, voltando a ser criancinha, chegando ao mundo sem nada, né? Então, há muitas pessoas para quem a qualificação da ausência de desejo é difícil, pois elas sentem que elas são seus próprios desejos ou apegos, que se os seus desejos ou apegos peculiares, suas simpatias e antipatias lhes forem tirados, não lhe restará mais individualidade alguma. Então, é como se nós fôssemos raga e dvesha, atração e repulsão. É como se nós fôssemos simpatia e antipatia pelas coisas. Aí é o meu jeito de ser. É o My Way lá dos Frank Sinatra, que quer deixar a sua marca e fazer do seu jeito. Isto é o que se chama de asmita ou ego no yoga. Asmi quer dizer eu sou, tá, quer dizer aquilo com o que me identifico, motivo pelo qual nós vamos estudar no Sadhanapada, que é a segunda parte do livro, toda a filosofia dos kleshas e a definição de ego, que eu já estou antecipando, é por identificação aos corpos. Essas pessoas, porém, são somente aquelas que ainda não viram o Mestre, pois na luz de sua santa presença, todo o desejo sucumbe, exceto o de ser semelhante a ele. Então, essa é a misteriosa presença de um Buda, de um Cristo, de um Shankara, que na sua presença as pessoas se ajoelham, porque elas percebem que elas são aquela potência, pelo menos, que elas gostariam de ser como ele, porque potencialmente Deus está em todas as coisas, e nesse sentido dentro de nós, mas fazer ele florescer é outro assunto. Ele está como semente, como potência. Mas nesses mestres, esse florescimento já aconteceu. E eles são a expressão viva do que nós poderemos um dia ser. Aí é dito até, no entanto, antes mesmo de teres a felicidade de encontrá-lo face a face, podes alcançar a ausência de desejos se quiseres. O discernimento, aí vai aparecer a outra palavrinha mágica, viveka, que separa o que dura do que não dura, essa capacidade de escolher e separar as coisas duráveis e eternas das transitórias e efêmeras. O discernimento já te mostrou que as coisas que a maioria dos homens deseja, tais como riqueza e poder, não são coisas merecedoras de aquisição. Quer dizer, o esforço de uma vida inteira para obtê-las honestamente, ou até alguns vão procurá-las de forma desonesta. O problema é que o karma que isso gera não compensa. O crime não compensa, porque traz consequências. Porque o karma é o bumerangue da existência que traz de volta o que a gente faz. Ou em Gálatas 6:7, nós vamos sempre colher o que semeamos. Quando isso é realmente sentido e não meramente dito, todo o desejo ou apego por ela cessa.
Então, Vairagya é essa renúncia natural que surge da compreensão de que essas coisas não valem a pena. Me refiro ao poder, todas as formas de desejo que perturbam a mente, a fama, o dinheiro, que é o que geralmente encanta as pessoas. Então, se por um lado a abhyasa é o esforço para permanecer firmemente estabelecido nesse estado de não perturbação, o Sutra de número 115 diz que a consciência de perfeito domínio dos desejos, no caso de alguém que tenha deixado de ansiar por objetos vistos ou não vistos, é Vairagya. Então, ele, nesses próximos sutras, vai tentar definir o que é abhyasa e o que é Vairagya. Já lemos que a abhyasa é o esforço para permanecer permanentemente estabelecido nesse estado de Chitta Vritti. No sistema particular do yoga, comenta o Dr. Taimini, apresentado por Patanjali, somente foram relacionados 8 tipos de práticas. Por isso é chamado Ashtanga Yoga, ou yoga de 8 partes. Certo? Conclusão: qualquer desenvolvimento que nós pudermos ter, segundo Patanjali, em qualquer uma dessas 8 áreas, tem um valor extraordinário, porque nos predispõe a conseguir obter a iluminação. Por que eu digo predispõe? Porque se o trabalho não for progressivo e ininterrupto, há o risco de eu perder algo do que eu já havia conquistado. O prêmio consolação, qualquer pessoa que faz corrida ou qualquer esporte sabe que se parar uma semana, 2 ou 3, sei lá, quebra uma perna até voltar a ter o rendimento que já teve, e mesmo que depois não fiquem sequelas, não é bem assim, porque tem que recuperar a forma que se teve. Isso para dar um exemplo banal, com relação ao corpo físico. Imagine o que acontece com as emoções e com o pensamento, que são, até certo ponto, mais voláteis. Então, se não há uma prática constante, aí tem gente que exagera e diz, não, se não meditar pelo menos uma vez por dia não vale nada. Eu não vou dizer isso. Toda vez que uma pessoa meditar, ela está dando um passo na direção de dharana, ou da concentração da mente. É um dos itens, certo? É um dos 8. Eu acho que já mencionamos. São 2 de natureza mais moral, yama e niyama, chamado autorrestrições e também observâncias. São 3 de natureza mais física, asana ou postura, pranayama, o controle da respiração, e pratyahara, ou abstração, ou controle dos sentidos, e 3 de natureza mais mental, dharana, dhyana e samadhi, que são a concentração, a contemplação e o êxtase. Então, basicamente, o yoga são essas 8 estágios, enquanto método, enquanto ciência de autoconhecimento, enquanto condição para se chegar a serenar o lago. O lago pode ser perturbado por problemas físicos, emocionais ou mentais. Faz sentido para vocês isso? Nós somos constituídos desses 3 pontos. Esse é o nosso tripé básico: físico, emocional e mental. Se um dos 3 estiver perturbado, vai aparecer um
Desde um tsunami a uma simples ondinha, mas vai perturbar em alguma extensão. E, proporcionalmente ao grau de perturbação, a serenidade do lago vai gerar, vamos comparar, Tita Brits ou perturbações na mente. Então, ele acrescenta, e o prêmio consolação seria esse, que se uma vez eu tentei, se uma vez eu pratiquei algum desses 8 pontos, a próxima vez que eu praticar de novo, pelo menos eu tenho a inclinação mental, uma predisposição a tentar de novo. Tá certo? Por quê? Porque fica um pouquinho mais fácil, porque eu já experimentei um pouco o resultado daquilo. Não quer dizer que eu tenha vencido, não quer dizer que eu tenha atingido a maestria sobre qualquer um dos 8 pontos. Por exemplo, na tradição falam de o controle de um asana ser comprovado depois que a pessoa consegue ficar nele. Eu acho que se refere mais aos asanas de meditação, mas, de qualquer forma, fala-se em 4 horas e 20 minutos. Então, vocês estão vendo que mesmo o controle do asana, a sua maestria, não é tão simples. Porém, cada vez que eu pratico um asana, eu adquiro um pouco de autoconsciência corporal. Eu adquiro um certo grau de serenidade física, e isso acaba afetando também a minha mente. Tem pessoas que a gente mostra um asana, já tem uma repulsa, não querem nem saber daquilo, como se dissesse que bicho é esse. Eu não vou dizer para quem, mas uma vez para o vizinho, que era uma instituição ao lado da Sociedade Teosófica, vou arriscar dizer que era uma igreja. Eu, quando fui eleito presidente nacional da Sociedade Teosófica pela primeira vez, achei que deveria fazer uma política de boa vizinhança, fui visitar o vizinho e levei a ele de presente o nosso Mingauzinho Teosófico, talvez o livro mais simples, o que não quer dizer que ele seja superficial, mas, aliás, não é, já vou avisando, mas, de qualquer forma, eu levei-o aos pés do mestre e dei de presente. O pastor olhou para mim e disse: mestre, que mestre? E imediatamente eu troquei por outro livro, porque eu senti que o livro ia ser cremado ou para a fogueira. Porque já a palavra mestre já deu problema no título. Tem gente que só de ver uma postura invertida ou alguma coisa meio diferente já acha que aquilo é malabarismo, é coisa de circo. Então, as coisas mais simples do yoga tem gente que já rejeita. E os símbolos que vocês têm aí, já alguns vão dizer que é outra religião. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto. O que eu estou dizendo é que toda vez que nós praticamos um pouco, nós criamos uma facilidade para o futuro para praticar melhor. Mas se eu não praticar diariamente, com certeza não vai produzir o mesmo efeito. Dizem que quem andou de bicicleta uma vez sempre saberá andar, mas ao trocar de bicicleta a gente sabe que leva um tempo para se adaptar. E da mesma forma, aquele pessoal, principalmente na minha época do sexo masculino, que jogava futebol, e aí envelheceu, resolve fazer aquela pelada de fim de semana, e o resultado é uma tragédia de distensão, deslocamento, dor na coluna no dia seguinte, que perderam as condições de jogar, se esqueceram que passaram dos 40 e às vezes passaram muito mais.
e querem fazer o que faziam com 20. Então, a menos que a gente tenha uma prática constante, e principalmente os jovens que estão aqui nos escutando nesse momento, não sabem a importância de apenas manter os asanas que agora eles conseguem fazer, porque depois de uma certa idade, eu tenho hoje dificuldade de fazer Padmasana, coisa que eu fazia quando era jovem. Mas aí o joelho já começou a dar problema, né? Então, vocês entendem, se a gente pratica de forma continuada, o corpo preserva por mais tempo as suas condições. Se depois, sei lá, nasce a criança, o emprego, isso e aquilo, a gente para de praticar e acha que depois vai retomar quando tiver tempo. Retoma, mas nunca do jeito que a gente tinha feito antes. Perdoem, mas isso é a abhyasa e é o aviso que Patanjali nos dá. Todo esforço interrompido. Vou ler de novo 1,14. Aliás, eu acho que 1,14 eu não havia lido ainda. A abhyasa torna-se firmemente estabelecido pela prática por longo tempo, sem interrupção e com reverente devoção, a fim de que a prática do yoga possa frutificar e habilitar o sadhaka ou aspirante a estabelecer-se firmemente no caminho, supõe-se, do yoga ou do autoconhecimento. Há 3 condições a serem satisfeitas. Conforme este sutra, essas condições são: número 1, essas práticas têm de ser continuadas por longo tempo. Essa foi a primeira coisa que eu disse. Não vai ser nesse fim de semana, tá bem? Que nós vamos alcançar todos os resultados. Número 2, não deve haver interrupções. Espero que os meus exemplos tenham sido claros. Não que seja um pecado mortal, ninguém está aqui indo para o inferno, os yogis não acreditam em inferno eterno, mas, infelizmente, a pessoa retrocede ou perde as condições que já tinha conquistado. Número 3, a senda deve ser trilhada com um espírito de reverente devoção. Isso também está ligado à ideia de vairagya. Deve haver uma renúncia ao resultado. Esse é o ensinamento central da Bhagavad Gita. Porque se não houver renúncia, se não houver esse estado de devoção, como entrega ao Senhor, como Ishvara Pranidhana, que é um dos 3 pontos do yoga preliminar, então, vocês só para lembrar, tem 3 pontos onde se começa o yoga: austeridade ou disciplina, isso envolve asanas, pranayama, etc. Também a dieta. Número 2, estudo, svadhyaya, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Número 3, Ishvara Pranidhana ou devoção. Se um dos 3 falhar, a perna do tripé fica mais curta. Eu insisto em dizer que a altura de um tripé é o da perna mais curta. Não adianta, quando vocês vão montar o tripé para tirar uma foto, que uma perna tenha 2 quilômetros se a outra tem 20 centímetros. A altura dele vai acabar com 20 centímetros. Às vezes até, ou com muita frequência, se não sempre, eu não sei, mas o fato que vocês podem observar é que a maior qualidade costuma, enfim, ficar a serviço do maior defeito. Então, a perna mais curta é que manda nas outras. Um exemplo que eu não gosto muito de usar, mas infelizmente é uma verdade: vocês não podem admitir simplesmente que, pelo menos de acordo com a teoria evolutiva da reencarnação,
que um homem como Hitler era simplesmente um orangotango na vida anterior. Ele tinha uma disciplina, um poder de comunicação, inteligência, organização, força de vontade, que não eram próprios de uma alma primitiva, de um recém-chegado no planeta, certo? Ou melhor, talvez, um recém-chegado na condição humana. Mas o desenvolvimento emocional, o que hoje se chama coeficiente emocional, o QE, era tristemente baixo. Então, as grandes qualidades dele começaram a servir ao seu ponto fraco. E aí nós podemos criar até uma monstruosidade quando as três qualidades relativas ao mental, emocional e físico, chamadas de sabedoria, amor e vontade, respectivamente, não estiverem mais ou menos equilibradas, como nos meus tempos de vestibular chamavam de média harmônica. Não adiantava tirar 10 em matemática e 0 em português. O cara não passava no vestibular. Ele era melhor tirar 7 em todas. Tá certo? E nós temos uma tendência a gostar dos extremos. Então, o pessoal do Hatha Yoga gosta mais do físico. O pessoal do Jnana Yoga ou Vedanta gosta mais da filosofia. O pessoal do Bhakti Yoga e da devoção vai gostar das emoções. E nós precisamos dos três para que isso fique navegável, para que isso tenha um mínimo de estabilidade. Por isso, o yoga preliminar tem 3 pernas. Tapas para a vontade, Svadhyaya para a mente e Ishvara Pranidhana para a devoção ou controle emocional. Portanto, faz muito sentido que a terceira qualidade aqui mencionada em Abhyasa seja, vou reler, a senda deve ser trilhada com um espírito de reverente devoção. A verdadeira causa da descontinuidade da prática, segundo comenta também Taimini, é, na grande maioria dos casos, a falta de maturidade espiritual, sem a qual não é possível o sucesso nessa senda. O mundo e seus objetivos exercem ainda grande atração sobre tais pessoas e elas não estão preparadas para fazerem os sacrifícios que são exigidos nessa senda. É o que eu tentei chamar de despojamento. Então, para adquirir o controle da mente, o despojamento de apegos é progressivo na senda do yoga. Não se deve tentar saltar etapas, sob pena de criar uma espécie de síndrome de abstinência. Vamos comparar todo ser humano comum como viciado em sensações, prazeres e reação a dores. Então, no fim, isso é raga e dvesha. Quando não, o resultado dessas duas, que a atração e repulsão, acabam produzindo mais apego ao corpo, por meio do qual a atração e a repulsão, ou o prazer e a dor, são sentidos. E isso é chamado apego à vida ou medo da morte, que, segundo o Yoga Sutra, aflige mesmo os eruditos. Portanto, não é uma questão, isso nós vamos estudar no livro 2, que apenas se estudou e está resolvido. Senão, todos os doutores em filosofia já seriam Budas, já estariam iluminados. Não é um problema só mental. E um dos pontos é esse, é o despojamento. Então, se a alma não é madura, ela não consegue fazer certas renúncias com facilidade.
Nós estamos tentando, e isso que o yoga pretende, estabelecer uma ciência progressiva, por estágios. Se uma pessoa, aí volta e meia, vocês devem ter visto, os grandes ídolos de muita gente, que são os atores de Hollywood, são internados em clínicas de reabilitação, tá? De despojamento dos vícios, né? Particularmente álcool e drogas. Não, para alguns é uma glória conseguir um autógrafo, ou sei lá, o quê, de um Elvis Presley ou de uma Marilyn Monroe. Aí a minha esposa, com razão, diz que os meus exemplos estão demodê. Mas então vamos pegar aí a Whitney Houston e, sei lá, Amy Winehouse, pessoal que aí de vez em quando nem consegue completar 40 anos de idade, já se afundou nas drogas. Enfim, até o próprio Michael Jackson acabou se afundando em dependências químicas, talvez de outra natureza, mas o resultado final é a morte, às vezes antes dos 60. Então, eu estou querendo dizer que essas clínicas de reabilitação, essas clínicas de internamento para a pessoa ir se desprendendo, elas partem do pressuposto que isso tem que ser feito gradualmente. Mas eu vou arriscar dizer que tem que ser feito gradual, mas ininterruptamente. Qualquer pessoa que leu algum livro dos alcoólicos anônimos ou dos existe os narcóticos anônimos também, tem várias instituições parecidas. Um dos pontos que é fundamental é que o procedimento seja ininterrupto. É ou não é verdade? Porque se começar de novo a ceder, dali para frente, acorda a onça mais uma vez, cutuca com vara curta todos os kleshas e aquilo expande mais uma vez. Aí tem que internar o sujeito de novo, que ele teve o que eles chamam de recaída. Por isso que não convém apertar o parafuso mais do que se deve. E o processo deve ser gradual para não ser doloroso. Será que isso faz sentido? Então, o yoga é um processo, é uma ciência de nos libertar das ilusões da transitoriedade, mas deve ser, então, estabelecido pela prática por longo tempo. Por quê? Porque se for por curto tempo, vai dar essa reação, esse rebote. Se tirarem de um viciado a droga dele de uma hora para outra, ou sei lá, de um alcoólatra, todo o álcool de uma vez só, e não botarem nenhuma substância substitutiva ou calmante, as consequências podem ser desastrosas. Por isso, o pessoal é internado numa clínica, certo? Porque sozinho ele não aguenta, começa a esconder álcool nos armários para os familiares não verem. Não sei se vocês alguma vez se interessaram em estudar esses assuntos. Então, vou insistir. A prática tem que ser sem interrupção e por longo tempo. Aí sim, aí a pessoa conquista, eles vão para aquelas reuniões para dizer que estão limpos por não sei quanto tempo, ou estão sóbrios há 2, 3 anos. Aí vem aqueles discursos, aquilo é até aplaudido, etc. e tal. Mas todo mundo sabe que se experimentar de novo, pimba, já vai cair novamente. Então, eu estou explicando, dentro do possível, com exemplos que me parecem, por analogia, acessíveis, qual é a natureza de um klesha expandido, alternado, atenuado ou dormente. Quer dizer, essas fraquezas elas podem estar em plena expansão ou podem estar adormecidas. Mas não acreditem vocês que, porque estão adormecidas, não podem despertar de novo.
É que nem um vulcão, ele está ótimo, ele está extinto, até que sai a notícia no jornal que deu um tremor não sei aonde, que começou a sair fumaça de novo, tá? E aí daqui a pouco entra em erupção. Teoricamente, um homem pode passar imediatamente ao samadhi se ele estiver apto a uma completa autoentrega a Deus, Ishvara. Mas este é um enorme se. E os samskaras, as impressões da memória do passado, não lhe permitirão realizar imediatamente nessa vida aquilo que somente pode ser feito após longa e ardorosa disciplina. Então, a parte da filosofia é importante para a pessoa não cair no conto ou na ilusão de que ela vai encontrar os resultados do yoga no fim de semana. E tem cursos por aí que querem despertar a Kundalini desse jeito. Prometem o que não vão cumprir, aliás, é a maneira habitual de muitos políticos, se não da maioria. E depois o pessoal não leva a sério, ou está desencantado com a política. Eu não quero que vocês fiquem desencantados com o yoga. Eu não vou fazer falsas promessas. Patanjali está seguindo essa filosofia, ele está nos avisando desde o início. Olha, o método funciona, mas não é rápido. Nós temos maturidade para entender isso? Essa é a pergunta que o Dr. Taimini está nos fazendo já no primeiro parágrafo desse comentário do Sutra 1.14. Ninguém pode assim predizer quando será atingido o objetivo final. E aquele que ingressa seriamente na senda, no caminho do yoga, precisa estar decidido a continuar, não apenas por muito tempo, mas através de muitas vidas, até que o objetivo seja atingido. Qual é a vantagem? Na encarnação seguinte, a pessoa nasce com predisposição. Ela busca o yoga mais cedo. Ela sabe que aquele caminho já está nela. Ela reconhece rapidamente, sem muita argumentação, o que eu estou aqui dizendo. Mas para o recém-chegado que está vendo o yoga pela primeira vez, tem que dar muitas explicações. Para as almas que já trilharam esse caminho em vidas anteriores, vão logo reconhecer o que eu quero dizer, porque já ouviram isso antes. Até que o objetivo seja atingido. Isto leva tempo. Aquele que estiver pronto para trilhar essa senda ficará tão absorvido pelo fascínio do trabalho e terá tanto a fazer que não lhe sobrará tempo para preocupar-se com quando atingirá o objetivo. Se o tempo pesa-nos nas mãos e continuamente nos preocupamos com quando teremos sucesso, isso mostra falta de interesse real e é um sinal perigoso. Quando uma pessoa vai pintar um quadro, ela pinta pelo prazer de pintar, se ela for um verdadeiro artista. Se ela tem que acabar logo ou se livrar da tarefa, é porque ela não está gostando do que ela está fazendo, ou porque ela quer vender logo o quadro, ou porque tem um vernissage para vendê-lo. E então ela está gradualmente prostituindo a arte dela em favor de um ganho secundário, maneira como Jung chama a neurose. Se foge do problema primário para um sofrimento secundário. Aí surge a ansiedade, depressão, quando o resultado não é alcançado. Mas se a pessoa
se encanta pelo trabalho que está fazendo, se ela está fazendo uma escultura e gosta do que faz, ela não está com pressa em terminar a escultura. O yoga é um caminho de auto-esculpir-se. Nós estamos esculpindo a nós mesmos. Se eu estou com muita pressa, tem algo errado comigo. Eu não entendi qual é o objetivo. Nós não estamos aqui para nos transformar de uma noite por dia em contorcionistas, em pessoas que vão fazer exibições públicas para ganhar aplausos ou medalhas. Cada vez que eu respiro é um prazer, é uma gratidão estar vivo. Só isso já é meditação, observar o ar entrando e saindo. Se eu ainda alternar, eu tenho Nadi Sudi ou Nadi Sodana. Aí, primeira coisa a notar é se uma narina está com mais ar do que a outra. E aí eu já começo a atingir o primeiro equilíbrio entre Ra, que é a narina do Sol, da direita, e de Pingala, e Tá, que é a narina da Lua, ou de Ida. Então, esse equilíbrio é que vai me levar a uma serenidade progressiva. E conquistar isso é uma contínua surpresa, é um ato de arte. Está bem? Mesmo a prática interrompida, como eu avisei a todos, traz algumas vantagens. E é a melhor do que nenhuma, porque cria samskaras favoráveis e assim favorece ou fortalece as tendências na direção desejada. Mas quando o yoga é feito seriamente, a prática ininterrupta é essencial. E tão logo iniciada uma nova técnica, deve ser praticada de modo contínuo até que seja suficientemente dominada. Isso sobre a Vyasa me parece o ponto mais importante. O comentário, é claro, muito mais longo. Aí ele entra em Vairagya. Sutra 1.15, já lemos. Vamos ler novamente. A repetição é a mãe da sabedoria e a mãe do japa, repetição em sânscrito, é a mãe dos mantras. O efeito se dá porque ele é repetido, porque não é numa martelada que vocês enterram o prego na madeira. E se fizerem isso, há risco de rachar a madeira. Então, uma das coisas que me ensinaram na infância, e foi um senhor já idoso que era marceneiro, ele pegava o prego, invertia o prego e batia para diminuir a ponta do prego. Ele revertia, ele amassava a ponta. Aí eu, criança ainda, perguntei: o senhor está batendo o prego errado? Disse, não, eu estou diminuindo a ponta do prego. Aí eu perguntei: e por quê? Porque se o prego entrar muito rápido, ele rasga a madeira. Ele abre as fibras. Ele tem que ir amassando a madeira aos poucos. Então, não interessa que o prego seja muito pontiagudo. Interessa que ele seja introduzido gradualmente até que ele chegue ao fim. Não sei se isso faz sentido para vocês, mas é assim que sim, se faz um prego entrar na madeira. Sem destruir a madeira, mas adquirindo a aderência. Quando eu quero justamente introduzir o prego na madeira, é para ligar alguma coisa, é para produzir a ligação, para produzir a aderência. Não é para atravessar e sair do outro lado numa paulada só, senão daqui a pouco eu vou destruir tudo. Está sentindo? Estamos lidando com um corpo físico, estamos lidando com um corpo emocional, estamos lidando com um corpo mental.
todos eles são sensíveis, podem ter dores, pressões, podem entrar em surto. Eu não posso exagerar na disciplina. Se eu puxar demais a corda, ela arrebenta. Cada um tem que aprender a sentir o seu corpo, não pode levar os tendões à distensão, rebentar os músculos, os ligamentos. Não é para fazer numa vez só. Quem não entendeu isso é melhor que não se aproxime do yoga para depois dizer que se rebentou fazendo yoga. Ele não entendeu desde o início como é que se pratica. É preciso compreender o limite, aceitar o limite e trabalhar o limite gradualmente. Isso é uma arte de esculpir-se, isso é uma arte de conquistar-se. Tem um sabor como o artista pinta um quadro. Nós vamos pintar nosso corpo, nós vamos esculpir nossos músculos, nossos ligamentos, nós vamos esculpir nossas emoções, nossos desejos, também nossos pensamentos. Quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Tá certo? Eu acho esse talvez o sutra mais importante para a meditação, Sutra 2,33, né? Que acho todos nós deveríamos meditar a respeito, porque indica a maneira de nós vencermos essas tendências mais difíceis dos corpos sutis. Vitarka Badane Pratipaksha Bhavanam. 4 palavrinhas sânscritas. Vitarka Badane quer dizer pensamentos impróprios, mas se refere também às emoções e às ações. Só que está subentendido que a origem de qualquer emoção ou de qualquer ação, mesmo física, é um pensamento. Se a mente não pensar no músculo, ele não se mexe. Se a mente não projetar uma imagem, a emoção não vai aparecer. Então, no fim e ao cabo, tudo está na mente. É ali a origem de tudo. Então, o Sutra 233, por curto que seja, e não querendo me antecipar demais, porque ele se desenvolve no 234, mas sei que tem gente que gosta de ir logo para o fim da história, já estou dando a página 185, 186 e seguintes. Tá? Por que que nós temos que aprender a cultivar os pensamentos próprios? Eu tenho que ponderar no oposto do que está me perturbando. Tá bem? O mesmo eu vou fazer com o físico. Tem as posturas de flexão, tem as reversas, tem as invertidas. Eu vou sempre compensando. Isso é básico para quem quer aprender um pouco de Hatha Yoga também. A consciência de perfeito domínio dos desejos, no caso de alguém que tenha deixado de ansiar por objetos vistos ou não vistos, é vairagya. Então, se eu não reduzir os desejos, a mente não vai se aquietar. Eu não sei, eu acho isso tão óbvio, eu nem sei se precisava ser escrito, mas de qualquer forma está escrito e eu estou lendo. E mais, vou ler de novo. A consciência do perfeito domínio dos desejos, no caso de alguém que tenha deixado de ansiar, quer dizer, isso aqui é a causa da ansiedade, por objetos vistos ou não vistos. Também tem a imaginação por trás disso. Claro que o objeto visto acorda a memória, mas existem aqueles que vêm da imaginação. Então, nós já estudamos esses 2 Chitta-vritis. Um se chama Smriti, ou memória, e o outro se chama Vikalpa, ou imaginação ou fantasia.
E isso é a definição de Vairagya. Vairagya, por conseguinte, significa a ausência de qualquer atração por objetos que dão prazer. E não é por negligência que dvesha, seria a repulsão pela dor, foi deixada de lado. Na expressão etimológica da ideia como vairagya, mas pelo fato de que dvesha está realmente incluída em raga, e com raga forma um par de opostos. Então, ele chega noutra parte do livro a comentar que dvesha é raga com sinal negativo, com um sinal contrário. Toda vez que eu tenho atração, no mínimo eu tenho uma repulsão potencial. Se eu desejo muito passar no vestibular, eu já vou ter medo de não passar. Não é que eu tenho o desejo sem ter o medo. Toda vez que eu tenho um desejo, eu já tenho um medo. Não sei se todos percebem isso, mas é importante perceber. Porque são dois lados ou duas faces de uma mesma moeda. Não existe como ter desejo sem ter medo. E se existe um medo, é porque há um desejo, no mínimo, oculto por trás disso. Se eu tenho medo de morrer, é porque eu desejo viver. Se eu desejo viver, eu vou ter medo de morrer. Não tem como separar as duas coisas. Uma coisa vem junto com a outra. O ego se expressa como atração e repulsão. Se eu quiser diminuir o ego, atenuá-lo, eu vou ter que, em algum momento, reduzir minhas atrações e repulsões. Eu tenho que começar um processo de despojamento da personalidade. Por quê? Porque senão a minha natureza espiritual não vai ter espaço para florescer. Enquanto eu estiver gostando de ouvir bumbo, eu não consigo ouvir violino. O bumbo é mais forte. Então, para que eu desenvolva a sensibilidade para o violino, eu tenho que diminuir a intensidade do bumbo. Isso faz algum sentido para você? Então, gradualmente, eu tenho que sair do tamásico e do radiásico para ir para o sáttvico. Isso também está na Bhagavad Gita e está na filosofia Samkhya. Eu tenho que sair da ignorância e da paixão para chegar na bondade. Se vocês quiserem traduzir assim essas três palavras. Às vezes traduzem por inércia, movimento e ritmo. Tá? Ou obscuridade, desejo, e às vezes traduzem por luz ou por harmonia. Então, gradualmente, a mente precisa ser atenuada e ficar satisfeita com o que ela já tem. O último dos yamas é o mais difícil, se chama aparigrah. Veja, começa com coisas mais extremas, né? Não violência, dizer a verdade, não roubar, mas isso ainda está no nível criminal. Isso ainda está no Código Civil e Código Penal. Mas começar a atenuar os desejos com brahmacharya e, por fim, chegar a ter uma simplicidade voluntária em aparigraha, aí já é considerado coisa de monge, né? Voto de castidade, voto de pobreza. Isso faz parte do budismo, do cristianismo. Ninguém chega a isso num fim de semana. Tá certo? Agora, não queiram mexer com Kundalini sem ter conquistado isso. Ninguém é obrigado a fazer esses votos quando começa a prática preliminar do yoga. Mas eles são essenciais para as práticas avançadas. Não dá para despertar Kundalini e ter vida sexual normal.
E essa é uma ilusão problemática na cabeça das pessoas. Ou é um mundo ou é o outro, porque não vai dar bom resultado, porque em vez da Kundalini subir, criar as asas do anjo, na simbologia medieval, ela cria a cauda do demônio, ela desce, acorda chakras pré-humanos, abaixo do Muladhara, e aí nós entramos em contato com a oitava esfera, onde nenhum homem deve penetrar. Aí nós estamos num reino infernal. Mas não é o nosso objetivo criar medos para as pessoas. Só mostrar o óbvio. Eu não posso aumentar a energia se eu não controlo o que já está no meu avião, não é? Se o avião já está instável, com a pouca velocidade que tem, aí eu vou aumentar e transformar isso na velocidade ultrassônica, eu vou bater em tudo, ou vou entrar em parafuso. Então, primeiro eu tenho que adquirir a estabilidade no voo no estágio em que eu me encontro. E aí, aos poucos, eu posso, talvez, até aumentar a velocidade. Mas é uma coisa que tem que ser feita com alguma arte. Por que não dizer com a ciência da navegação? Assim, o desapego, que significa liberdade, tanto em relação à atração quanto à repulsão, expressa corretamente o significado fundamental de Vairagya. A razão por que Vairagya desempenha tão importante papel na restrição e depois eliminação dos Chitta-vritis está no fato de que o desejo, em suas expressões de Raga e Dvesha, de atração e repulsão, é uma força extraordinariamente impulsionadora e perturbadora que, de forma ininterrupta, produz vritis na mente. É isso que causa ansiedade. Eu suponho que não é preciso ser um doutor em coisa nenhuma para observar que o desejo perturba a mente. Eu não descobri nada de novo ao afirmar isso. É mais velho que o mundo. De fato, nos estágios iniciais do progresso evolutivo, o desejo é a única força motriz e o desenvolvimento da mente ocorre quase que exclusivamente como resultado do constante impulso a que a mente é submetida pelo desejo. E se tu tirar a ambição da maioria das pessoas, aí que elas não produzem mais nada, não fazem mais nada, e quem não entender isso não entende economia nem política. Se não tiver um prêmio, a maioria das pessoas não se mexe. Nos estágios posteriores, outros fatores também aparecem, como quando o desejo gradualmente se torna em vontade. Qual a diferença do desejo para a vontade? Desejo é estimulado pelos sentidos e pelo lado de fora, vamos chamar assim. A vontade se impõe do lado de dentro. Essa vontade cada vez mais se transforma na força motriz do desenvolvimento evolutivo. Qual é o objetivo da vida segundo Patanjali? O autoconhecimento, está no Sutra 223. Mas também o desenvolvimento dos poderes inerentes aos corpos nos quais nós estamos inseridos, em Prakriti. Então, eu vou desenvolver poderes cada vez maiores, estão associados aos chakras e toda essa história. Mas se eu quiser desenvolver os poderes antes de ter conquistado a vontade, o que quer dizer submeter o desejo, não vai dar bom resultado. Primeiro, eu tenho que ser capaz de concentrar a mente. Eu tenho que ser capaz de, concentrando a mente, dominar as emoções, o fluxo do prana no corpo, a atração e repulsão, prazer e dor, tudo isso eu tenho que ficar indiferente a essas coisas, dominar os pares de opostos. Então, tem um processo gradual.
perguntava, por exemplo, à senhora Blavatsky qual é a primeira coisa a fazer na meditação. Ela dizia: concentrar a mente no que quer que tu queiras. Pode ser essa caixa de fósforo, ela botou lá. Não interessa o que é, interessa é o controle. A mente fica na caixa de fósforo ou vai para outro lugar? Aí, para a doutora Bezan, que já estava mais desenvolvida, ela passou uma agulha na manteiga e jogou sobre um copo d'água. Bom, vocês sabem que a gordura não se mistura com a água como o óleo, e, portanto, a manteigada, a tal da agulha, flutua sobre a água. Aí ela dizia: agora, com a mente, tu vai deslocar essa agulha para cá, para lá. Não é para o principiante, mas é um exercício interessante. Então, quando a mente começa a se controlar, ela começa a ter efeito sobre o corpo e sobre a matéria. Enquanto isso não está pronto, não convém querer mexer poderes maiores. Será que eu me faço claro? Então, vamos ver qual é o grau de concentração que a pessoa tem. Ela consegue manter uma imagem na mente sem ser perturbada por objeto externo. Vontade é criar um mundo interno mais forte que o externo. Isso é vontade. Desejo é o mundo externo nos levar para tudo que ele chama. Dá para entender a diferença entre vontade e desejo? Quando o mundo interno é mais forte que o externo, eu sou um yogi. Quando o mundo externo me domina, eu estou no mundo da ansiedade, eu estou no mundo de vikshepa, da projeção da mente, eu sou dependente do dinheiro, da fama, do aplauso. Isso é nada para um yogi. Se o yogi depender disso, ele na verdade, é um falso yogi. Nos estágios posteriores, outros fatores também aparecem, como o desejo gradualmente se transforma em vontade, e essa vontade cada vez mais se transforma na força motriz do desenvolvimento evolutivo. Nós somos sóis em treinamento, nós somos deuses em processo de desenvolvimento. Mateus 5:28. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas eu tenho que conquistar o mundo interior, eu tenho que ser capaz de criar emoção, criar pensamento, manter pelo tempo que eu quiser. Porque assim nós vamos sair de um órgão opaco e nos tornar um sol radiante. Os mestres estão a caminho disso, nós somos principiantes. Não costumamos dar valor ao nosso poder criador. Todo pensamento tem poder criador. O problema é quando eu digo que quero fazer uma coisa e, na verdade, desejo fazer outra. Aí vocês vão ver uma luta dentro de vocês, geralmente chamada conflito, o que é fruto de uma imaginação indisciplinada. Eu não posso imaginar uma coisa e querer fazer o contrário, porque o imaginar tem poder criador. Um exemplo muito bem dado pelo Vanderlew, posso recomendar um livro para vocês, Deuses no Exílio. É bem fininho. Não subestimem pela grossura. Ele tem um subcapítulo sobre a imaginação indisciplinada. Aí eu venho com uma bicicleta, por exemplo, na calçada. Acho que toda criança passou por isso. E enquanto a calçada é larga e tudo mais, sem obstáculo, é uma maravilha. Mas a criança ainda está um pouco aprendendo a andar de bicicleta e daqui a pouco aparece no meio da calçada um poste.
e do outro lado é o muro da residência. Se ela se afastar muito do poste, ela pode bater no muro. E se ela ficar com medo de bater no muro, há o risco dela se jogar em cima do poste. O que a criança tem que fazer nessa hora? Se concentrar no vazio que ela quer passar entre o muro e o poste. Se ela ficar olhando muito para o muro ou ficar olhando muito para o poste, ela vai bater em alguma coisa. De tanto querer se afastar do muro, ela bate no poste. De tanto querer se afastar do poste, ela bate no muro. Será que nós conseguimos nos concentrar no vazio entre os dois e fazer a bicicleta andar ali? Ou eu vou sair batendo para os dois lados? Aí depois chega com o joelho todo esfolado em casa. No meu tempo ainda passava aquele mertiolate vermelho. Aquilo então ardia até mais não poder, e era a cura de todos os males, queimava tudo. Hoje em dia tem alguns antissépticos mais suaves. Mas esfolar o joelho era o mínimo que ia acontecer. E aí vão dizer, não, é assim que se aprende a andar de bicicleta, é caindo mesmo. Ah? Mas não é um problema da bicicleta, é um problema da mente que não se dirigiu para o vazio ou que não prestou atenção nos buracos que tinham na rua. Eu tenho que aprender a contornar os buracos. Tudo isso é um jogo de controle da mente. Será que eu estou exagerando? O objetivo da encarnação, no fim, é dominar a mente, porque dela vêm as emoções e a conduta física. Todos os vícios estão enraizados na mente. É isso que Patanjali nos ensina nos Sutras 2.33 e 2.34. E no 2.20 ele está dizendo que eu tenho que transcender a mente para me conhecer, conhecer a mim mesmo. Esses são os sutras mais importantes do livro. O resto é pôr essa coisa em prática. A gente pode começar pelo corpo, é mais fácil se concentrar na perna, no braço, no joelho, na coluna ou na respiração do que em coisas mais abstratas. Então, Patanjali sabe nos levar a adquirir concentração no início com coisas concretas. Mas quando o pessoal acha que yoga é só fazer uma musculação diferenciada e ficar de cabeça para baixo, aí a pessoa não entendeu nada do que é yoga. Ela está fazendo só ginástica. Yoga é quando nós adquirimos autoconsciência no movimento, na respiração, no controle dos sentidos, na meditação e no mergulho interior. Quando o mundo interior fica mais importante que o mundo externo. Enfim, isso é vairagya, se conquista gradualmente. O desejo vai se transformando em vontade. O mesmo acontece com a mente. Se a força motriz do desejo é completamente eliminada e a mente descansa, o estado de niruddha, de modo natural e automático, a prática de vairagya é a eliminação das forças motrizes do desejo, ou seja, a atração e repulsão externa. A palavra desejo é aqui usada no seu sentido mais amplo de vasana, conforme explicado na seção 4. Aí nós vamos ver as condições da iluminação. Aqui nós estamos nos preliminares, ok? Eu não vou me estender mais, creio, apenas dizendo o que ele menciona. Filosofia do yoga não nega a existência do céu ou do inferno,
Se bem que eu até lembrei aqui, numa nota, que o céu e o inferno são estados transitórios da alma após a morte, entre uma vida e outra, no ciclo de reencarnações. Então, no conceito dos darshanas orientais, não existe inferno eterno. Podem haver estados perturbadores se a mente levou perturbações para o outro lado. Por isso, quanto antes eu conquistar os desejos, mais paz eu vou conquistar nesse mundo ou nos outros. Mas apresenta o yogi um ideal de realização no qual não há lugar para gozos e prazeres na vida celestial, por serem estes também temporários e sujeitos à ilusão. Então, mesmo que haja um céu, ele dura um certo tempo e acaba, porque ainda há desejos que me trazem a reencarnação. Não é o objetivo do yoga atingir o svarga. O objetivo do yoga é atingir Kaivalya ou Nirvana, uma coisa permanente e não um prazer passageiro. É também necessário lembrar que a simples ausência de atração em virtude da inatividade do corpo ou da saciedade ou da preocupação com outras coisas não constitui vairagya. Quer dizer, o cara envelheceu. Né? É aquela piada sempre que o discípulo subiu na montanha, encontrou um velhinho lá em cima, ensinando ele a não ter desejos, até que o discípulo perguntou: o senhor não tem mais o tigre do desejo ou foi ele que foi embora? Quer dizer, o cara está com muita idade. Aí as causas que costumam mover o corpo estão ausentes. Mas na próxima encarnação pode voltar tudo de novo. Então, nós vamos conquistar gradualmente a imaginação, que é o que projeta o desejo. A atração encontra-se apenas latente, pronta para vir à tona tão logo as condições necessárias estejam presentes. Isso os livros místicos chamam de tentação. Basta a mente começar a imaginar que o poder criador vai fazer o resto. Então, tudo está no controle da imaginação. Para se conseguir essa espécie de domínio, é preciso que se tenha tido contato com as tentações de toda espécie, ter passado por provações de toda ordem e sair não apenas triunfante, mas sem sentir a mais leve atração. Então, tudo bem que a pessoa passe um tempo no mosteiro, mas se ela continua guardando no seu coração o desejo, cedo ou tarde alguma coisa vai tirar ela da trilha. Então, não é pela fuga que nós vamos vencer o nosso próprio ser e as nossas ilusões. Nós temos que conquistar de dentro para fora pelo controle da imaginação. Isso fica claro? E isso é meditação. Saber escolher e pôr a mente onde se quer. À medida que nossos corpos vão se purificando e a nossa mente se tornando livre dos desejos mais grosseiros, essa luz aumenta seu brilho e destrói os apegos, expondo as ilusões nelas subjacentes. De fato, Viveka e Vairagya podem ser considerados dois aspectos do mesmo processo de dissipação da ilusão pelo exercício do discernimento de um lado e da renúncia de outro. E o mais estado elevado de Vairagya, diz o 1.16, é atingido, ou no qual, devido ao percebimento do Purusha, cessa o mais leve desejo pelos gunas. Aí nós estamos no caminho do Samadhi. Aí ele vai entrar no Samadhi, no 1.17, porque quando a mente atinge essa serenidade,
O arrebatamento nos tira fora do corpo. Isso é o êxtase. Aí a respiração cessa e a pessoa experimenta uma paz que ultrapassa o entendimento. Depois, aprender a manter isso é outra dificuldade, porque uma vez obtido, cria até um outro problema. Aí a pessoa não consegue mais viver sem aquilo. Eu vou deixar um problema para cada vez. Mas quem conquistou alguma vez o samadhi passa a ter outras dificuldades. Por isso, alguns querem fugir para uma montanha, se enfurnar dentro de uma caverna, não querem mais viver no mundo. Aí ele não quer mais contribuir para o mundo social, não tem, aí pode começar a ter uma senda meio egoísta de autolibertação. É difícil ser espiritual no mundo sem ser do mundo. Mas essa é a prova daquele que realmente converte o desejo em vontade. E é disso que está tratando o sutra em questão. Eu acho que Patanjali começa pelo lado mais difícil, ele não começa no sadhanapada, no processo gradual. O Patanjali tem uma política de terapia de choque. Já no início, ele joga a gente contra as nossas próprias fraquezas e já fala em êxtase e arrebatamento. O primeiro capítulo é Samadhi Pada, ele começa pelo telhado. A terapia dele é assim, eu estou respeitando a ordem do sutra. Não é assim que o yoga começa, é assim que ele termina. Mas ele dá a visão, já no primeiro passo, do que vai ser o último. Qual é o nosso objetivo no yoga? Tá bem? Não é tirar foto bonitinha e botar no Instagram, não é fazer contorcionismo, é conquistar a si mesmo. É isso, é yoga, unir a alma ao espírito, o espírito a Deus, enfim, o nome que vocês preferirem, é uma integração de pacificar o ser internamente. Não sei se há perguntas, acréscimos ou divergência. Eu apenas li para vocês o que já está no livro. Se quiserem, leiam de novo depois. Podem rebobinar a fita. Agora nem fita não existe mais. Minha filha, quando eu falei outro dia que tinha que cair a ficha, ela me corrigiu. Não, papai, tem que virar a chave, não tem mais essa de ficha. Então, me perdoem se eu sou um dinossauro, mas a linguagem muda, mas o que Patanjali ensinou há 2.600 anos ainda é verdade. Por aqui sem perguntas, Ricardo. Por favor. Não, não temos, é muito trabalho a se fazer. E aí, Fernando, muita coisa no chat? Tá tranquilo por aqui também, cara. Tranquilo, então, ora, vejam, está tudo resolvido, não há problema nenhum. Vamos fazer nossa meditação de encerramento. Devo crer que a próxima reunião, se houver algum sobrevivente, vai ser no dia 11, ou que dia será de julho? 12 de julho, pode ser? 12 de julho. Ok, está agendado, 19h30. Ok. Ricardo, é só dizer que assim, eu não gostaria de dizer que é um desejo, mas que uma vontade nossa, que você entoe o Gayatri Mantra, porque o dia que você entoou, a nossa conexão caiu. E o Fernando disse que é lindo, então passou do desejo para a vontade, sabe? Pode ser. Normalmente a gente entoa de manhã, mas que seja, ele há de nos perdoar, né? Então,
Vamos observar a nossa respiração suave e profunda. Primeiro, nós invocamos o Bidya dos sete mundos. Vão aparecer, talvez na próxima reunião, que nós vamos estudar os samadhis correspondentes. Depois, nós invocamos o Espírito do Sol para iluminar o nosso ser. E, por último, levamos aos quatro elementos a oferenda a toda a humanidade e à natureza. Savita, o nome do Espírito do Sol. Ishvara, o Deus do Sistema Solar, o Senhor, de onde tudo provém, para onde tudo retornará. Om Bhuhu, Om Bhuvaha, Om Suvaha, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satya, Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodayat Om Apoyo Tira Somritam Brahma Bhurbhuvaswaro. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namastê. Namastê, Ricardo. Gratidão. Valeu a pena. Foi lindo. Sentimos a vibração daqui. Muito bom. Grande abraço, feliz fim de semana. Para você Amanhã também. eu vou dar também uma palestra sobre a mente às 16 horas. Quem quiser, eu ponho no grupo aí, o ID é gratuito. Tá Tá bom, bom? tá bom. Gratidão. Tchau. Abraço, pessoal. Gratidão, abraço. Boa noite a todos.